Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Essencialmente. Dando continuidade à nossa série Violência contra a Mulher, eu recebo aqui, a doutora Lorena para poder participar falando sobre os impactos dessa violência na saúde mental. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em poder compartilhar um pouco de conhecimento, informação. Quanto mais a gente puder compartilhar, as pessoas puderem ouvir, conhecer um pouco mais sobre si mesmas, né? Isso já é muito bom. Mais uma vez, obrigada. Nada, eu que te agradeço. Então, Lorena, é um tema que a todo momento, a gente abre ali o Instagram, abre, TikTok, Facebook, a gente está sempre se deparando com a violência contra a mulher. Cada vez mais está surgindo, E com isso, muitas pessoas acabam associando muito a questão da violência contra a mulher somente uma violência que seria a violência física, a agressão. Só que a gente sabe que não é só isso. Não. A violência seria o quê? Violência tem a física, a psicológica, a moral, a sexual e patrimonial. Isso mesmo. Certo? Você pode falar um pouquinho pra gente, explicar um pouquinho? Claro. Muitas pessoas, elas trazem, em mente justamente aquilo que você disse, com a fala de que a violência, ela é algo físico, mas não. A violência mental, ela é muito presente, muito mais daquilo que a gente imagina, Ela traz impactos, assim, gigantescos na vida da mulher, na vida da família, de modo geral, porque um contexto familiar não tem só marido e mulher. Muitas das vezes nós temos filhos ali envolvidos, a criança cresce no meio desse ambiente. Então, assim, traz toda uma demanda patológica de forma familiar. E como você disse, existem algumas violências e elas podem acontecer de uma forma muito indireta, A forma em que o indivíduo ele foi criado, a forma em que ele aprendeu, essa questão do domínio do homem, Ser o provedor, ele ter essa autoridade masculina dentro de casa, mas é muito importante a gente entender que dentro de casa a base principal deve ser o respeito mútuo. Não só o homem para com a mulher, mas a mulher para com o homem também. Então, assim, falando um pouco sobre a violência contra a mulher, é importante a gente entender que é um processo crônico, Ele vem de uma demanda de acúmulos de situações, seja um olhar, seja um domínio patriarcal, seja algo relacionado, assim, de... não quero que você trabalhe, eu quero que você fique por conta da nossa família. Lembrando que existem contextos e contextos, tá, pessoal? A gente não pode generalizar frases como uma violência. E isso a gente tem que analisar todo o âmbito em que essa frase foi lançada, analisar toda a situação em que esse contexto está inserido, Eu acho que isso é muito importante também, porque senão acaba a gente falando alguma coisa e as pessoas entendendo como... violência. Isso mesmo. Tô sofrendo violência. Então, é muito importante a gente tentar entender esse contexto. Isso. Nessa parte que você falou da violência patrimonial, a gente pode pensar assim, essa questão de você não poder trabalhar, está muito ligada à questão que as pessoas associam como uma questão de controle da mulher, ela não poder ter o direito de crescer, de expandir. O homem sempre querer ser o que realmente o que ganha mais, tem muito isso. Tem muito isso. É uma questão meio que cultural, Muitas das vezes a gente cresce em um ambiente em que o provedor é o homem, a mulher, ela tá ali, é do lar, é a doméstica, é a mãe, é a esposa, e a gente entende que esse tabu ele foi quebrado há muito tempo, mas trazer isso para uma realidade é muito complexo, O relacionamento, o contexto familiar, ele tem que estar muito bem alicerçado e alinhado. Existem famílias em que o homem trabalha, sustenta, a esposa está ali em casa e dá conta de tudo. E tá tudo bem, porque eles se alinharam dessa forma. Mas existem contextos em que a mulher, ela trabalhava, em que ela tinha uma vida, ela constituiu sua família e, de certa forma, foi imposta a não estar mais naquele lugar. Então, eu entendo isso como uma perca de identidade. Então, assim, já inicia um processo de violência. Isso. Algumas mulheres, elas deixam de também construir
não é que assim, né, não vai fazer ali, vai fazer pelo casal, igual você mesmo falou, é um acordo, né, Sim. entre a família Com ali. certeza. O que vai estar bom para um, tá bom para o outro, né? Justamente. Só que algumas acabam realmente se anulando e no meio disso, elas vão deixando sonhos, vão abrindo mão daquilo que elas sonhavam de realizar, né, ser uma profissional para Justamente. poder, de certa forma, satisfazer muitas das vezes a vontade do homem. Isso. E aí, assim, quando elas estão passando por esse momento, estão vivendo dessa forma, não sei se você também vê dessa forma, tá, Lorena? Se você não vê, você pode falar abertamente. Sim. Mas assim, quando elas estão ali, algumas não têm nem noção de que estão passando por né? Estão vivendo um relacionamento que é um relacionamento abusivo, Sim. né? Quando conta pra alguém, aí a pessoa, mas a pessoa que tá fora tá percebendo tudo, mas ela Isso. não. E isso é muito comum. É muito comum, muitas das vezes, em atendimentos, né? As mulheres, elas buscam essa demanda de cuidado, muitas das vezes no sentido assim, nossa, doutora, eu tô sentindo um cansaço, eu tô sentindo um desânimo, porque muitas das vezes ela se perdeu na identidade dela, né? O relacionamento, a constituição familiar, ela deve ser baseada no respeito, como eu disse anteriormente. E é muito importante que haja essa troca. Um relacionamento sem troca, eu tenho prejuízo muitas das vezes não só da mulher, mas do homem também. Porque às vezes ele se sente sobrecarregado e ela também. Às vezes, não, eu tenho que dar conta da casa, mas se conversar, consegue alinhar, consegue ajustar horários. Então, tudo conversado é entendido. Quando o indivíduo, a mulher, né, nós estamos falando sobre violência contra a mulher, quando a mulher ela se perde na essência dela, e está em um relacionamento em que ela tem uma certa dependência emocional, na maioria das vezes ela não consegue entender o que está acontecendo. Muitas das vezes ela não consegue enxergar o que está acontecendo. E ela vive aquilo por longos anos. E é uma vivência de tristeza, é uma vivência de angústia, é uma vivência de vazio. Quantas das vezes, doutora, eu não tenho que reclamar da minha vida. Eu sou muito feliz, eu tenho uma casa para morar, eu tenho um marido que arca com as despesas, eu tenho um filho saudável, mas eu tenho vazio. E aí a gente pergunta, mas quem que era você antes disso tudo? Né? Como que era a sua vivência antes disso tudo? Ah, doutora, antes eu trabalhava, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo. E tudo isso que ela fazia antes, por vezes ela não faz mais. E aí o vazio ele vai estar ali. Ele é um vazio realmente existencial. E como suprir isso? Como enxergar isso, né? Como que a gente consegue tratar isso tudo, né? Como profissionais da saúde, a gente não está ali para apontar, mas a gente está para tentar alertar, gerar um fortalecimento e, por muitas das vezes, reconciliações, né? Porque quando... Eu já trouxe essa fala aqui outras vezes, mas eu digo que a essência da psiquiatria, assim, da saúde mental, quando o indivíduo ele se conhece, ele sabe quem ele é, ele consegue se organizar de uma maneira melhor, sabe? Ele não se sente tão fragilizado. É claro que vai ter seus momentos de tristeza, fragilidade, mas o autoconhecimento ele precisa ser primordial. Saber quem eu sou para me poder estar em um relacionamento, saber quem eu sou para poder estar em um ambiente de trabalho, porque muitas das vezes a violência ela acontece até no ambiente de trabalho. Né? Não é só dentro de um relacionamento, às vezes é no ambiente de trabalho, no ambiente de conhecimento. Então, uma imposição, uma postura, colocar ao outro em um lugar que o outro não quer estar, né? Então, isso tudo é muito importante, o autoconhecimento de saber quem eu sou. E essa mulher que vive dentro desse relacionamento, você percebe assim no dia a dia que ela fica com expectativa de que aquilo vai passar, vai melhorar? Claro, com certeza. O fato dela muitas das vezes não conseguir enxergar o que está acontecendo com ela, porque muitas das vezes existem falas que geram uma confusão, né? Você entendeu errado, não é da maneira como você está vendo, ou muitas das vezes você está ficando louca. Quem nunca ouviu isso, né? Então, assim, a pessoa tem certeza do que viu, do que viveu, do que ouviu.
Só que determinadas falas como essa gera questionamento do eu. Poxa, mas será que eu tô exagerando? Porque a gente já teve tantos momentos bons, né? É assim mesmo. Tantos momentos produtivos, legais, Uhum. né? E a mulher, quando ela tá presa dentro de uma situação assim, dificilmente ela vai se apegar a momentos ruins. Uhum. Ela vai tentar pular aquilo e ela vai se apegar àquele momento bom com toda a força que ela tem. Às vezes foi um momento, mas esse único momento faz com que ela se apegue a ele e não consiga enxergar o que realmente ela tá vivendo. Às vezes, eu digo assim, cada indivíduo tem a sua essência. E quando você entra dentro de um relacionamento em que o outro quer mudar quem você é, isso também é um tipo de violência. Para de rir dessa forma. Ou senão, nossa, que roupa, essa roupa não tá legal pra você. Eu acho que isso não tá combinando. É claro, gente, vou focar mais uma vez. Vamos analisar o contexto, prestar atenção no ambiente. Nem todo conselho quer dizer que é uma violência, né? Em alguns momentos eu vou focar e trazer isso para uma realidade. Mas se eu tô vendo que a luz dessa pessoa tá apagando, que ela tá perdendo ali quem ela era, que ela está se perdendo, a gente tem que acender uma lanterninha e tentar se encontrar de novo, né? Uhum. Mas essas frases, elas trazem muito sentido de eu não disse dessa forma. Não foi isso que eu quis dizer. E aí você realmente começa a se apegar a momentos bons, momentos de alegria, momentos de risada, momentos de que muitas das vezes você teve paz. Uhum. E quando a mulher ela começa a relatar, parece que abre ali, né, aquela portinha, ela começa falando, né, tudo que ele foi fazendo, tudo que foi vivendo. Naquele momento é como se ela talvez sentisse uma culpa por estar falando daquele companheiro, do namorado, Sim. e aí ela tenta realmente, igual você falou, mudar a direção e botar, não, mas ele fez isso, mas ele é uma ótima pessoa. Né? Às vezes, se eu tivesse feito de outra Isso forma, daí, que aí a ele não questão. teria se portado assim. Isso aí que você falou, né? Ela mesma, às vezes nem precisa o próprio companheiro ou namorado fazer a história mudar e ir contra ela, mas ela também já começa a puxar, né? Que ela foi a culpada. E é muito interessante quando nós conversamos com pessoas dessa forma, a gente questionar como foi a infância dessa mulher. Como que foi sua infância? Quem foi sua referência? Em quem que você se apegou como pessoa em que você podia confiar, em que quando você tivesse medo, para quem você olhava? E muitas das vezes essas mulheres passaram por situações de abandono na infância. Às vezes um divórcio, às vezes, né, divórcio dos pais, falecimento dos pais, tiveram sua infância, né, com terceiros. Então já tem um abandono. Ou às vezes assim, doutora, quando a minha mãe estava grávida, ela nunca não me queria. E às vezes esse sentimento de rejeição já vem lá da gestação. E isso vai de pessoa a pessoa. Essa pessoa em que se encontra dessa forma em que falamos, ela já traz um biológico, neurológico prejudicado. Eu já tenho um padrão neurológico de que eu preciso fazer para poder ser aceita. Eu já tenho um padrão de que se eu não agradar a todos, eu não vou conseguir estar num lugar de afeto, eu não vou conseguir estar num lugar de carinho, eu não vou conseguir ter a aceitação. Então, muitas das vezes, essa mulher, ela se coloca em um lugar de submissão excessiva por medo. Medo de não ser aceita, medo de não conseguir avançar, medo de perder quem ela acha que tem. Porque, por vezes, essa pessoa que ela tem na cabeça dela é tudo. Porque às vezes ela não tem uma figura paterna. E aí eu friso e reforço a importância da figura paterna dentro da vida da mulher. Né? Isso é essencial. Essencialmente. A figura paterna, quando presente de forma saudável, a mulher, ela cresce forte. Ela cresce sabendo quem ela cresce sabendo a aceitação. Ela cresce sabendo aonde lhe cabe. E tudo bem não ter. A gente aprende. Isso aí. A mulher, ela aprende, né? O ser humano, ele tem capacidade de remodelação e ele aprende. É muito importante isso. A presença paterna dentro da vida da mulher, ela
reconhece. Às vezes eu vejo assim, parece muito, né, vídeos na internet, o pai chegando com um buquê de flores na escola. Aham. E aí, às vezes, os comentários ela vai aprendendo a aceitar menos do que isso. Isso daí. Mas é importante ressaltar que relacionamento não é só isso. Aham. Relacionamento é parceria, é companheirismo, é amor, é carinho, é respeito, né? Uhum. Então, é presença, É. não ausência. E quando eu digo de presença, não é que o dinheiro vai comprar a presença da pessoa, não, é a pessoa estar ali do lado mesmo, sabe? Uhum. Não é proporcionar viagens, bons restaurantes, isso faz parte, É. né? Aham. Mas estar presente, Sim. isso é essencial. Isso aí. E essa questão da figura, tanto, né, igual você falou, paterna, é muito boa, né, para a mulher, para a menina que vai crescendo, vai vendo, e o menino também, que ele vai vendo a Claro. forma de tratamento, né, do relacionamento ali dos Perfeito. pais. Então ele vai aprendendo a como tratar uma mulher. Muito Eu bem costumo posto. falar, né, igual lá com o Miguel. Aí o Miguel fica assim, mas mãe, por que que tem tanta violência? Por que que as pessoas, né, os homens estão batendo tanto nas mulheres? Você vê que, né, hoje ele tá com 10 anos, Sim. mas as crianças já vão percebendo. Então, assim, no momento que a gente já vai ensinando para eles, desde pequeno, a como tratar uma mulher, lá, quando tiver adulto, eles vão lembrar disso e vai ser menos, vamos botar assim, um número ali, né, nessa taxa que só vem aumentando. Isso aí. E assim, é um número assustador, né? Uhum. Se você for parar para analisar a quantidade de mulheres que sofreram feminicídio de 2025 para cá, eu não vou, isso assim, colocando datas próximas, mas é algo que acontece com muita recorrência, né? Antes, muito banalizado. Hoje em dia, muito bem posicionado, né? Muito bem, assim, a população, ela tem essa orientação, mas o número, ele cresceu de uma forma absurda, absurda. Então, a importância dessa base na infância é muito grande, né? O adulto, quando a gente trata um adulto, a gente começa tratando a infância, a criança que tá ali. Por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? Por que tanta necessidade de agradar a todo mundo? O que que aconteceu? O que que você viveu? Né? E muitas das vezes esses sentimentos estão esquecidos na caixinha do nada. A terapia, ela traz isso de uma forma muito singela e importante, ao ponto da pessoa conseguir reconhecer e olhar para trás com propriedade de que eu vivi isso e eu preciso melhorar isso. Uhum. É sobre isso. Isso aí. E essa questão, assim, vamos colocar na questão de todo mundo que está ali envolvido nesse conflito, nessa violência, igual a gente está falando muito, né, de filhos que estão ali crescendo nesse ambiente. Puxando para essa parte, o que que pode agravar na vida dessas crianças, desses adolescentes, sem, né, igual a gente falou, desse comportamento que é aprendido, que vai levando adiante, de tanto positivo quanto negativo, mas os transtornos que podem acontecer também, né, com essa criança, com esse adolescente. Pode acontecer muita coisa, né? A criança, quando ela é submetida a um ambiente de estresse, eu tenho alteração de amígdala, onde eu tenho desenvolvimento de medo excessivo. Eu tenho alterações hormonais e eu tenho alterações principalmente comportamentais, né? Eu atendo o público infantil também e a gente entende, né? Muitas das vezes eu escuto muito, nossa, doutora, meu filho não para quieto. E quando você vai entender o contexto familiar, é um contexto de muita agitação, por vezes uma violência, porque são gritos, brigas, imposições, né? Faltando ali a rotina para a criança, faltando ali a disciplina para a criança. Às vezes os pais precisam trabalhar fora, a criança é criada pelos avós, e não que seja ruim, mas a criança, ela precisa ter um ponto de referência, ela precisa ter um lugar para onde ela olhar. A criança é uma esponja, ela absorve tudo o que o meio oferece. Então, se eu não mudo o meio, tratando a criança sem mudar o meio, eu vou estar enxugando gelo, né? Então, eu preciso entender o contexto que aquela criança está inserida. Trazendo os transtornos que podem acontecer, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. A criança, ela pode
dependendo da carga genética, né? Se já houver alguma carga genética dentro de algum quadro psiquiátrico, eu posso desenvolver o transtorno opositor desafiador. Não desenvolver, porque como a carga genética, eu posso desencadear sintomas assim. Transtornos de hiperatividade, mas os principais ansioso depressivo. A criança ela pode apresentar irritabilidade, instabilidade de humor, agressividade, podendo ser confundidos com transtornos do neurodesenvolvimento. Transtorno do neurodesenvolvimento eu tenho do nascimento, que podem ser desencadeados com o decorrer da idade de 3, né? Que vocês começam a observar mais sintomas, na verdade, né? De acordo com o desenvolvimento da criança. Mas sintomas ansiosos, sintomas depressivos, é provocado, né? A criança está num meio e um ambiente estressor. Então, tentar entender o que está acontecendo com aquela criança. Tratar esses sintomas, porque existe tratamento para isso. É excelente. Mas a gente precisa orientar os pais ou os responsáveis para a gente tentar melhorar a contextualização do meio. Tem o TEPT também, né? Que tem o estresse pós-traumático. Que aí eu lembro assim, de pessoas que às vezes acabam relatando que é como se dorme, aí no meio ali tem aqueles pesadelos, pequenos flashes, né? Lembranças. O estresse pós-traumático, ele tem como principal característica, né? Manifestação, quando o indivíduo ele é submetido a uma situação que coloque a sua vida em risco. Ou seja, o estresse é tão grande que ele sente numa sensação de risco de morte. Então, isso gera para ele uma hipervigilância excessiva, onde a criança, o adulto, a mulher, ela começa a desenvolver sintomas como medo excessivo, pânico social. O cérebro fica em alerta o tempo todo, até no momento em que está dormindo. É aí onde eu tenho sonhos. As pessoas falam assim, doutora, eu comecei a dormir e acordei assustada. E a minha cabeça não parava de pensar. Então, nós conseguimos tratar o estresse pós-traumático também. Difícil, mas há tratamento. E pelo que você falou, né, do que vai ocorrendo com essas crianças, com esses adolescentes, com as mulheres que vivenciam, porque aí já é algo que já é mais direto, embora a criança tá ali, né, também assim, já tá envolvida, então já participa mesmo. Sim. As mulheres, quando elas chegam para você, você falou muito dessa questão do cansaço, de falar que tá, né, se sentindo muito cansada, exausta. O que você percebe mais? Os relatos delas, né, em relação a sintomas? Elas trazem muita questão de dor de cabeça, taquicardia, tremor, insônia, muitos pesadelos, hipervigilância, tá em alerta o tempo todo. Você cai em barulho, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Doutora, trancou aquela porta? Sempre muito em alerta, essas demandas, assim, são sintomas ansiosos intensificados, né? Como eu disse, taquicardia, hipervigilância, insônia, medo excessivo, pânico social, apagões, essa palavra a gente escuta muito. O cérebro, ele se coloca num estado de estresse tão grande que em momentos ele pode travar. A gente chama isso de amnésia dissociativa. Eu tenho uma dissociação, a pessoa, ela apaga, ela trava, né? É como se fosse um reset ali para voltar de novo, né? Vamos tentar de novo. Mas, em suma, esses são os sintomas principais. Quando, igual a gente no início falou, sobre essa questão da violência, que geralmente as pessoas já associam direto à violência física. Antes de chegar, que vão colocar que a violência, né, a física, a agressão, seria a última ali. No início, a pessoa já vai dando aqueles sinaizinhos. Sim. E foi até o que a gente falou. Às vezes vem cá, um beijinho aqui, aí daqui a pouco, né, um sinalzinho, aí passa um tempo, daqui a pouco outro sinalzinho, falou algo que foi, por exemplo, olha só o que você faz, você só faz as coisas erradas, né, umas palavras assim pra ferir, pra humilhar mesmo. Sim. Não, mas falou porque tava com raiva, mas depois passa, depois ele me pede desculpa, né, e aí foi passando. Quando você fala que chega a esse ponto, essas mulheres já em alerta, pode-se dizer porque elas já passaram nessas fases, porque tem mulher que vai passar por todos, né, tipos de violência ali. Tem mulher que vai persistir, vai insistir, vai achar que pode salvar o parceiro, vai achar, não, ele precisa de mim. Eu preciso estar nesse lugar porque ele precisa de mim. Os sintomas vai depender muito da pessoa.
Existem pessoas que vão iniciar no início mesmo. Logo ali no inicinho das primeiras manifestações, porque o cérebro dela já vem trazendo isso. Já é algo que quando você fala que já vem trazendo, é porque talvez já viveu isso lá no passado. Vem de algo familiar, vem de uma repetição de ciclo. Uhum. Então, isso vai depender muito de pessoa a pessoa. Existem pessoas que nunca viveram isso, mas entendem que precisam estar ali, ou não conseguem enxergar essa realidade de fato, né? Porque é como nós falamos, é muito complicado, porque quando você escolhe alguém, você escolhe para querer estar com aquela pessoa, você escolhe para querer uma construção familiar com aquela pessoa, ao meu ver, né? Existem olhares e olhares, pensamentos e pensamentos. E muitas das vezes esse tipo de comportamento não vai ser visto no início. No início, os sinais são: nossa, eu queria tanto que você estivesse aqui, olha, não vai dar porque eu já marquei compromisso com os meus amigos, com a minha família, então eu não vou conseguir estar. E às vezes aquele momento é importante para a pessoa, mas ele não vai querer estar, porque se ele quisesse, ele estaria. Ou se não, nossa, para com isso, fica tão pegajoso, né? Eu preciso ter a minha particularidade, vai viver a sua vida. Poxa, o relacionamento ele precisa disso, ok, mas é o tempo todo assim, né? Datas especiais, um aniversário, por exemplo, o dia era para ser o mais especial possível, mas aí o parceiro faz com que esse dia se torne péssimo, porque são tantas acusações, nossa, é tudo para você, é tudo por você. E ao mesmo tempo que é tudo pra você, é tudo por você, ele compra um bolo. Olha que confuso. Ao mesmo tempo que é tudo por você, é tudo pra você, e tem essa acusação, ele monta uma festa. Gente, o que tá acontecendo? Eu tô ficando maluca mesmo. Mas a violência, ela não acontece, como a gente disse, não acontece só por movimentos. Ela acontece por olhares, ela acontece pelo desprezo, ela acontece pela fala, pelo julgo, pelo comportamento. E você falou a frase aí que é né, ela fica naquela expectativa de que ela vai conseguir mudar ele, né? Não, ou ele precisa de mim, igual você falou. Não, ele precisa de mim, né? Eu preciso, não posso abandonar. E pensar assim que ela vai ajudar, ela vai mudar, isso não vai acontecer. Né? Primeiro, a gente tem que entender se o outro quer isso. Isso aí. O outro quer, realmente, ele entende essa necessidade, ele se enxerga no lugar de que algumas atitudes geram na sua companheira uma tristeza, um adoecimento, porque se ele não enxergar, você não vai mudar. Tem que partir dele, né? Dele perceber, tem um negócio errado comigo. Porque, biblicamente falando, se o Senhor Jesus perguntava às pessoas, querem tu ser curado? E se a pessoa não tiver fé para aquilo, a própria pessoa que precisa, como que o outro faz? Se ela não acredita que precisa dessa melhoria, se para ela tá bem, né? É muito complexo. E eu acredito, assim, porque quando eu estava terminando, né, a faculdade, a minha monografia foi em cima do olhar do homem sobre a violência que ele comete, a violência contra a mulher. Na grande maioria, ele dá entrevista com essas pessoas, para eles era algo natural, normal. Eles não viam como algo assim, que está causando mesmo sofrimento, ao ponto de quando chega na fase da violência mesmo física. Aí eles entendem assim, não, aí excedeu, né? Aí eu já passei do limite, foi sem querer, não era para ter feito dessa forma. Sim. Então, assim, para chegar a esse ponto do próprio homem reconhecer que ele precisa mudar, ele precisa participar, fazer terapia, buscar uma ajuda. Então, né, é algo assim, né, que alguém vai ter que sentar, pessoas de fora, vai ter que ser alguma coisa assim que consiga fazer com que esse homem tire a trave do olho e enxergue aquilo ali de uma forma clara. E por muitas das vezes ele não vai enxergar. Porque ele entende e foi criado que tá tudo bem. Só que... E às vezes ele não vai enxergar que o que ele faz é violência. Então, só que assim, Lorena, você vê que tem, não, é lógico, né, que igual você mesmo falou, cada caso é um caso, a gente não vai generalizar,
Mas você vê, assim, que tem no meio desse pacote, vamos botar, olha só, chamando os homens dentro do pacote. Não se sinta ofendido. Dentro desse pacote, tem um ou outro que veio dessa criação. Que consegue sair. Isso aí, Consegue. não quero repetir os mesmos erros, Sim. eu quero fazer diferente. Por exemplo, quantas vezes a pessoa, o pai abandonou os filhos e aí tanto, né, a mulher quanto o homem fala assim, não, peraí, eu quero ser uma mãe diferente, eu quero ser um pai diferente. E é importante também que existem pessoas desse pacote que não tiveram pais assim. Isso daí. Que não tiveram pais assim, mas têm comportamentos assim. E aí, da onde vem? A gente não consegue explicar. Aí é uma conversa, é um entendimento, é tentar entender como é a visão dessa pessoa, o que ele já viveu, ou o que ele acredita sobre a vida, né? Mas existem pessoas que vêm de um ambiente familiar estruturado e apresentam comportamentos assim. Às vezes pode estar ligado à questão de substância, álcool, drogas também. Pode, né? pode sim, Que aí- né? Porque são substâncias que alteram a parte afetiva, emocional, a impulsividade, né? O comportamento ali. É porque há pouco tempo eu vi um relato na internet de uma pessoa mostrando o antes do esposo e o depois. Ele era um pai, assim, que cuidava da família muito bem, trabalhava e era uma família totalmente estruturada. Sim. Só que no momento que ele sai, né, passa a fazer uso de crack, ele mudou totalmente. E muda porque a droga, o álcool, ele tem uma função de... Normalmente, quando a pessoa usa o tipo de substância, busca um preenchimento. Preenchimento do quê? Só essa pessoa muitas das vezes vai saber ou não, mas sente ali um vazio. E busca o uso dessa substância para ser uma fuga, um escape da realidade. Para, às vezes, deixar mais acordado, ou para, às vezes, se sentir mais relaxado. Vai depender muito daquilo que ele usa. Ou, às vezes, para se soltar mais em um ambiente. Então, eu tenho mudança comportamental? Sim. Eu tenho mudanças de ideias com o uso de substâncias? Sim. Não adianta, não, eu tomo só uma. Vai mudar o comportamento, vai mudar falas, vai ter atitudes impulsivas, que muitas das vezes, sem o uso da substância, a pessoa não faria. Então, vai mudar sim. E pensando nessas mulheres que vão em busca de ajuda, porque elas estão sentindo, né? Você falou, uma dor de cabeça, estão se sentindo, às vezes, mais cansada, mais irritadas. Em algumas situações, provavelmente, você deve fazer vamos botar ali uma prescrição, Sim. né? Passa alguma medicação. Como fazer quando você está tentando trabalhar ali a questão dos sintomas, mas a pessoa, ela vai continuar no mesmo ambiente em que ela adoece, né? Que ela adoeceu ali já. Eu vou precisar deixar muito claro para essa pessoa que ela precisa da terapia. Ela precisa muito, muito, muito. A medicação, ela vai conseguir ajudar a pessoa a um equilíbrio, a controlar impulso. Às vezes a pessoa está sentada e começa a lembrar, a se sentir mal, e aí vem aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo. A medicação ajuda nos sintomas. Mas eu preciso mexer na base. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso ter uma estrutura. E essa estrutura é de uma modelação emocional. Essa modelação, ela acontece por meio da terapia, por meio da psicologia. Então, concomitantemente, eu vou encaminhar para a psicologia. Urgente, ainda escrevo lá, gigante, urgente, e friso, reforço, que sem a psicologia, a medicação não funciona sozinha. A medicação, eu confesso que muitas das vezes elas são prescritas para as pessoas conseguirem fazer a psicologia. Porque às vezes chega no psicólogo, não vai conseguir falar, porque dói tanto. Eu não quero mexer porque dói. E aí, às vezes, com o uso da medicação, eu consigo organizar os pensamentos ao ponto de conseguir falar. E conseguir chegar, assim, numa maturidade emocional. Existem situações em que realmente ela não vai sair daquele meio, mas ela vai aprender a lidar com aquele meio, né? Hoje se fala muito sobre homens narcisistas, né? Uma palavra muito popular até, se tornou muito popular.
É engraçado, assim, engraçado, né, num bom termo, no sentido de quando fala assim, ah, ele é narcisista, só que a pessoa não sabe, né, todas as características, Sim, aí uma ou outra ali, não, é porque tudo gira em torno dele, só que vai muito além, né? muito além, né? É importante a gente É. entender que o narcisista é um transtorno de personalidade, Uhum. né? Entender o meio em que esse indivíduo foi criado, como eu já disse aqui. Então, assim, muitas das vezes a gente não vai conseguir tirar a mulher do meio, mas a gente vai fortalecer a lidar com o meio, Uhum. né? Então, assim, ah, mas ela não sai do ambiente adoecedor. É um ambiente que ela escolheu ficar. Eu, como profissional, eu não tô ali para optar onde ela tem que estar. Uhum. Eu tô para auxiliá-la onde ela quer estar. É claro que se eu tiver um nível de intimidade, eu vou conversar, eu vou ouvir, mas expressar minha opinião é até complicado, até se eu tiver intimidade, né? Uhum. Porque é uma decisão única, exclusiva da pessoa. A A gente se pessoa segura, né? Dá vontade de dar uma... dá a nossa opinião, mas a gente não É, pode, não né? A pode. gente deve orientar. É, isso Essa daí. orientação é o quê? Faz isso, faz aquilo? É, Não. não. Olha, eu tô aqui para você. Porque senão depois ainda utiliza a nossa fala, né? Não, mas você mandou eu fazer Você isso. Eu falou, e nem agora o que é que eu queria. faço? E É, agora o que é que eu faço? Você disse para me fazer? isso, Não, não disse nada. isso. Então vamos lá. O profissional da saúde, na saúde mental, tá ali para orientar. Orientar dizendo o que tem que fazer? Não. Para nos manter a postura, modelando as emoções, fortalecendo o humor, para que a pessoa consiga lidar com aquela situação da melhor forma, fazendo com que essa pessoa consiga pensar sobre essa situação fora da casinha. Uma coisa é você estar no meio do olho do furacão, você não vai conseguir ver nada. Mas se você estiver por fora e enxergando, você consegue ver. Então, qual que é o papel ali? Medicação, psicologia, fortalecimento de mente, para que a pessoa consiga, estando no relacionamento, conseguir olhar de fora. O que está acontecendo? Qual posicionamento melhor eu preciso tomar? Qual direcionamento melhor eu preciso tomar dentro dessa situação? Mas nós, como profissionais, tomar a decisão a gente não pode. Pensando nessa questão de não poder tomar decisões, né? Não poder ali falar mesmo para essa pessoa, através da orientação que é dada, acaba que abre-se, né, várias portinhas, vamos colocar assim, várias alternativas. Isso. E até na terapia ali, conversando, falando, porque aí a gente joga a pergunta para a pessoa, né? Mas por que que você acha que está acontecendo isso? Como Aí que você se vê nessa situação? isso daí, só que Né? aí a pessoa não gosta. Não, Aí elas você, não, mas eu tô aqui para resposta. Então, a resposta vai buscar dentro de você. Aí essa resposta dentro deles. Né? Mas assim, aí quando joga, pera lá, né? Então, peraí, tô entendendo, eu tô vivendo isso igual tem a TCC. Eu sinto, eu penso, tô agindo, então é por causa disso, disso, disso. Ela consegue, depois, com o tempo, quando entra até a questão da própria medicação, ela consegue ver um pouco mais com clareza. Abre-se um leque. Isso daí, isso daí. E a partir dali, é ela realmente que vai ter que decidir. E aí, né? E a decisão é difícil. Gente, é muito difícil. Não é tão simples assim. O que que você vê, assim, que acaba dificultando ela tomar essa decisão quando ela já tem uma clareza que eu tô dentro mesmo de um relacionamento violento? Dificuldades mais expostas pra mim são: eu tô nesse relacionamento há muitos anos, eu construí uma família, eu tenho filhos. O que que os meus filhos vão pensar de mim? O que que a minha família vão pensar de mim? Por muitas das vezes, o que que a igreja vai pensar de mim? O que que a sociedade? Como que as pessoas vão me ver? Se colocando nessa situação, as demandas que chegam, a dificuldade é recomeçar do zero, iniciar uma nova estrutura, o medo da solidão. Como eu disse, muitas mulheres, elas têm uma história familiar, nem todas, né? Não tem como a gente generalizar, mas muitas mulheres têm uma história familiar de abandono. E quando eu digo abandono, não é porque não foi criado pelos pais. Às vezes os pais estavam ali, às vezes os pais são casados, mas o pai nunca foi presente. Ela não teve essa estrutura. E é assim, nunca ninguém fica, né? E será que eu tô certa? Será que eu realmente faço isso? São muitos questionamentos. Começar
de novo, tomar decisões é muito difícil. E quando eu digo começar de novo, nem sempre eu tô falando sobre término de relacionamento, eu tô falando sobre mudar posicionamento, sobre se reconhecer como pessoa, sobre se posicionar, sabe? Sobre isso eu não aceito mais aqui dentro dessa casa, não aceito mais você falar comigo dessa forma, não aceito mais você encostar um dedo em mim, né? E entender que ela não precisa viver esse emaranhado de tumulto a vida inteira. Ela pode correr atrás da paz dela, né? E essa paz é como? É estar com essa pessoa, mas se posicione, não aceite mais tudo que é feito. Ah, doutora, eu não vou conseguir me posicionar, vou seguir a minha vida e tal. Vida segue. Então, o que vai ser feito, só a pessoa pode decidir, mas uma coisa eu afirmo, alguma coisa tem que ser feita. Continuar nessa situação é uma morte lenta. Então, é necessário ajuda, é necessário reforço, é necessário modulação de emoção, de sentimento, fortalecimento de mente, de espírito. Alguma coisa precisa ser feita. Não dá para deixar o tempo ir passando, né? Não, eu vou levando, eu vou empurrando, uma hora melhora. Não melhora. Alguma coisa precisa ser feita. Às vezes a melhora tem que vir de você. Isso melhorar com você mesmo. Né? Talvez voltar aí em busca daquela mulher, igual você falou, né, que era antes e se perdeu. Isso. Assumir, né, uma posição ali, colocar limites. Sim. E realmente decidir se vale a pena ou não continuar aquele relacionamento. Justamente, é uma decisão única, exclusiva do casal. Né? Exclusiva do casal. A nossa fala é sempre que alguma coisa precisa ser feita. Não dá para continuar no sofrimento. O sofrimento ele não foi feito para ser vivido. Como eu disse outras vezes, nenhuma tempestade é para sempre. Eu vou querer viver no meio da tempestade o tempo inteiro? Né? Alguma coisa precisa ser feita. E, assim, falando, né, sobre essa questão até mesmo da estatística, que cada vez mais a gente está vendo que o número só vem aumentando, a gente se depara com comentários mesmo nessas reportagens de mulheres com medo de se relacionar. Por isso, é melhor eu ficar sozinha. Por isso, eu não tô arrumando ninguém. Então, a gente vê, assim, que as mulheres já, né, estão até nesse alerta aí que você já falou, já estão, né, ali ligadas. E isso com medo, se pode, né, ser talvez uma próxima vítima. Sim, é muito importante se apegar a sinais. Eu acho que se fechar não é o ideal, né? Às vezes você deixa de viver experiências incríveis na vida porque se fechou por causa de uma experiência ruim ou duas experiências ruins, mas a importância da terapia é aí, é mudar padrão. Às vezes você nasceu dentro de um padrão em que faz com que você se sinta confortável em ambientes conflituosos. Doutora, quem que vive confortável em ambiente conflituoso? Sim, existem pessoas que quando estão vivendo momentos de paz, acham que tem alguma coisa errada. Então é importante sim, uma remodelação no sentido de que, sim, eu posso viver momentos de paz, eu posso enxergar uma família, eu posso enxergar um relacionamento saudável, posso. Mas às vezes essa mudança tem que vir da gente, dessa construção do eu, do entendimento de quem eu sou, do entendimento daquilo que eu permito para mim, né? Família é a coisa mais linda desse mundo, né? Então, assim, quem tem sonho de família, não desista. Eu acho que tem que correr atrás, sim, mas tem que se pegar os sinais. Não se permitir tudo. Entender até onde vai o limite. Ah, doutora, como que eu vou saber isso? Se conhecendo. Eu costumo falar assim, quando tá namorando, eu falo assim, mas percebe essa situação, dá pra passar por cima? Tá te incomodando muito? Ou é uma situação que você fala assim, ah, não, mas nem, né, dá pra passar por cima. Aí as pessoas já chegam, não dá pra passar por cima. Então é um problemão. Se tá acontecendo agora no namoro, se não for resolvido agora, vai levar lá pra frente, no casamento. Justamente. Então, Justamente, é sobre isso. Essas observações são muito importantes, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tudo ficou muito mais acessível, né? Antes, para você paquerar alguém, você tinha que ir para uma praça, né? Enfim, hoje em dia, você conhece outra pessoa por redes sociais.
Então, chega muito aos meus ouvidos assim, nossa, doutora, quando eu namorava fulano, é, eu nunca percebi nenhum tipo de comportamento assim. Mas ele curtia algumas fotos, assim, de outras mulheres, mas quem não curte? Né? Eu não tenho nem o que dizer. Eu acho que no relacionamento há uma necessidade do respeito, né? O que que é curtir pro outro? O que que significa curtir nas redes sociais, né? Então, o respeito, ele começa, assim, no básico, da essência, do honrar o outro, né? Os sinais, você vai observando. Um comportamento, uma fala. E é como eu disse, a gente não consegue generalizar tudo de uma forma ampla, porque cada indivíduo é único, cada realidade é única. Mas existem situações que há necessidade desse realmente conhecimento do eu para a gente ter um posicionamento. Não, isso aí eu não aceito. Fez uma, fez duas, fez três, na quarta, né? A gente escuta muito isso. Então, assim, existem alguns posicionamentos, posturas, que não, isso aqui eu não permito para mim, eu não quero isso para mim. Isso. É porque muitas vezes a mulher ela fica sempre só também naquela ameaça, né? Se continuar fazendo isso, eu vou embora. Se continuar, né? O homem, de certa forma, já bota aquilo ali, banaliza falando, não, e vai nada, sempre, né, tá falando que vai embora, não vai nada. Aí entra aquela questão até da falta mesmo do respeito, no sentido, você quer, então pega e vai embora. E aí começa, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, pensar com quem você está se relacionando, saber um pouquinho dessa pessoa, a forma também como trata, né, a mãe, familiar, isso daí, né, como que trata, as pequenas atitudes no sentido de você tá passando mal, parece pequena, mas para quem está recebendo é muito, no sentido, como que você tá? Melhorou? Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas passou 1, 2 dias, nem me mandou uma mensagem, nem perguntou como é que eu tava. Então, olha só o sinal. Justamente, né? Justamente, isso é muito importante. E não ficar desesperançosas, né? No sentido de achar que não vai encontrar, não vai ter essa pessoa que vai querer cuidar, vai querer amar, respeitar. Existe. Essa pessoa existe. A gente precisa avaliar os sinais. Isso aí. E quem tá vivendo, tá passando por essa situação, igual a Lorena falou, ter que decidir, tem que tomar uma decisão e, de certa forma, quando fala indecisão, é saber que alguma coisa ali vai ter que ser feito, não dá para empurrar, não dá para continuar, porque o que a gente quer fazer é evitar com que seja mais uma pessoa que vire, né, vamos colocar ali um número nessa taxa que só vem crescendo. Justamente. E se a pessoa realmente já viveu um período de agressão, seja ela física, mental, momentos de opressão, né? Muitas mulheres se envergonham de ter vivido isso, né? E é importante a gente frisar e trazer uma fala de que isso não rotula quem você é, isso não define quem você é. Foi uma fase, você se levantou, você se reergueu, você buscou ajuda. Então, assim, não se prenda a esse momento. Esse momento vai fazer parte da sua história, mas não vai rotular quem você é. Isso aí. Através dessa situação, dessa história, é uma oportunidade dela se autoconhecer. Justamente. Né? Dela voltar realmente a ter o brilho, igual a gente falou lá lá atrás. Justamente. Ter o brilho, saber o que deixou pelo meio do caminho aí, né, avançar, conquistar mais coisas, saber que ela ainda tem um caminho ainda para percorrer. Existe o cuidado, né? Existe uma saída. Você não precisa viver uma vida de amargura, de tristeza, de desesperança, de desamparo. Existem pessoas que querem te ajudar, às vezes a gente, né, se colocando no lugar dessa mulher, ela tem medo, insegurança, por vezes é só a família dele ou é só ele, ela enxerga, mas não, existem pessoas que estão ao seu redor, que buscam estar para te ajudar, né? E eu acredito que é importante ressaltar também que em qualquer momento de violência, buscar a ajuda mais próxima, ligar 190, ligar para a polícia, fazer a denúncia, existe a denúncia anônima, né? Tem como a pessoa se proteger, não fica exposta, mas alguma coisa precisa ser feita. Isso aí. E aí, Lorena, nessa situação da violência, igual a gente está falando, né, tem ali uma outra forma, tem como agir, tem como dar a volta por cima, alguma coisa precisa ser feita, e essa mulher saber que
ela realmente não precisa continuar da forma como ela está, por causa até da questão do julgamento, porque muitas das vezes ela se apega à questão de religiosidade, achar, né, o que vão falar, o que vão pensar. Tanto que no episódio que a gente gravou o primeiro, a gente tem, né, provavelmente assim, quem está assistindo agora, se não assistiu, né, assista, né, que o próprio pastor fala, em casos de violência, você não é obrigada a manter ali, perdeu-se respeito. Se falar para a pessoa continua, né, já é uma coisa que está partindo mesmo para uma agressão, sua vida está correndo risco. Imagina, como que você se mantém naquele ambiente? Quebrou-se uma aliança. Isso né? daí, isso daí. Quebrou-se uma aliança. Então, o relacionamento, ele existe quando há a presença dos dois. Uhum. Quando há a ausência de um dos pares, já não é relacionamento mais. E a ausência que eu digo é sobre isso. Tratamento, comportamento, cuidado, né? Uhum. E até chegar na agressão, muitas coisas acontecem. Não precisa chegar até lá, né? Você não precisa viver isso. Há o posicionamento, a ajuda, há o auxílio, há o suporte. Isso. E pensando na nova geração, né, nas crianças, os adolescentes, as mães, né, os responsáveis, investir na criação Sim. desses meninos, né, que vão ser homens lá no futuro, dessas mulheres, para não aceitar também qualquer forma de tratamento, saber, não, essa aqui é saudável, isso daqui já não é saudável. Sim. Eu não mereço isso, eu mereço mais. Né? Com certeza, isso é muito importante. O conhecimento, o entendimento, a valorização do eu, essa demanda ela tem que ser essencial. Tem que ser principal na vida de qualquer um. Lorena, qual mensagem você deixa para as mulheres, né? Não só mulheres, muitas das vezes também homens estão assistindo, que talvez estão vivenciando, vendo uma amiga, vendo uma outra mulher que está vivendo nessa situação. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo, que se identificaram com esse tema? Eu digo que você não está fraca, você não está fraco, você está ferido ou ferida. Então, busque cuidar dessa ferida, busque cuidar de você, busque ajuda. Se contentar com o que está acontecendo e está te adoecendo não é o melhor caminho. Há situações, há ajuda, há o auxílio, há pessoas que podem te ajudar. Então, queira você também sair dessa situação, né? Você não precisa viver isso. Existe uma vida linda te aguardando, existe sim paz, existe sossego e basta você querer sair desse lugar, o que é muito difícil, mas há ajuda, busque ajuda. Muito obrigada, Lorena, pela participação. Como eu falei, né? É sempre um prazer te receber aqui. O prazer é meu, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do conhecimento. É sempre um prazer muito grande. E você que nos assistiu, curta, compartilhe essa mensagem. Eu te espero no próximo episódio.